Bom, o Diego segue aqui conosco, Conexão Brasília de hoje, em cima do Silvio Santos, né, Diego? É isso, Nonato. Comunicação e poder caminham juntos. Sempre caminharam, caminham e, pelo jeito, vão continuar caminhando. A comunicação e o poder. Então, hoje, na coluna Conexão Brasília, numa espécie de homenagem a Silvio Santos, queria relatar para o nosso ouvinte um pouquinho da trajetória de Silvio Santos no campo político, quando não no campo político partidário, no campo político com política de P maiúsculo, né? Você não precisa estar dentro de um cargo público ou filiado a um partido político para fazer política. Silvio Santos fez política a sua vida inteira, a sua trajetória inteira, a sua carreira inteira, seja na televisão, seja no mundo empresarial. Agora, talvez o fato mais marcante que atrelhe aí o Silvio Santos ao campo político tenha sido realmente em 1989, na primeira eleição presidencial do Brasil após a ditadura militar, na qual ele tentou se candidatar à presidência da República. Ele era filiado à época ao PFL, não deu certo, o PFL teve uma briga interna, acabou lançando um outro candidato que depois viria a desistir da disputa, e Silvio Santos, ali na reta final, acabou se filiando ao PMB. Hoje existe um PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, mas não é esse PMB que o Silvio Santos era afiliado, era o Partido Municipalista Brasileiro, PMB, na época, de número 26. A gente tem até duas fotos aí da época em que o Silvio Santos chegou a fazer campanha. Ele se lançou como candidato à presidência da República. Pois não, Diego, a gente tem até aqui um jinglezinho da época, vamos ouvir rapidinho? Ah, vamos lá. Para o Brasil governar, agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26. É muito bom, né? Muito bom, com quase uma marchinha de carnaval, isso, né? Isso. Muito bom, muito bom. O número do Silvio Santos era o número 26, como o jingle aí nos mostra, né? O senador paraibano, ex-senador, ex-deputado Marcondes Gadelha era o candidato a vice. E nas pesquisas eleitorais, Nonato e ouvinte, o Silvio Santos chegou a bater 14%. Alguns dizem que chegou a bater 30% em algumas pesquisas mais internas, empatando com o Lula à época. Foi uma eleição muito marcante para o Brasil, claro, era a primeira eleição ali após a ditadura militar, de voto direto. Então foram 22 candidatos, era gente para dedéu concorrendo ali à presidência da República. E nas propostas do Silvio Santos, ele falava como é bom viver na democracia, falava em foco nas pessoas menos favorecidas, em diálogos com todos de qualquer partido, falava em sensatez, justiça e honestidade, mas aí veio um imbróglio na Justiça Eleitoral. Vários pedidos de impugnação foram apresentados à candidatura do Silvio Santos na época e teve ali, houve pelo menos 2 pontos da campanha do Silvio Santos que acabaram sendo cruciais para a impugnação da candidatura dele. O fato de o partido dele não ter confirmado essa candidatura em convenção em pelo menos 20% dos municípios. E a outra, o fato dele não ter deixado o SBT 6 meses antes da eleição, como manda a legislação eleitoral. E aí, uma semana antes do pleito, para ser mais preciso, 6 dias antes do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, por unanimidade, impugnou aí a candidatura do Silvio Santos ao Palácio do Planalto. O anúncio foi feito à época pelo presidente do TSE, que também era ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que, veja só você, viria a ser ministro das Relações Exteriores de Fernando Collor de Mello, que venceu no segundo turno aquelas eleições de 1989 contra o Lula. O Collor venceu contra o Lula e o Collor que tinha o apoio da Globo. Até publicamente o Roberto Marinho tinha dado declarações dizendo que o Collor era o melhor candidato. E o Silvio Santos, Nonato, também quase se candidatou a prefeito da capital paulista, prefeito de São Paulo. Isso foi em 1992, aí sim pelo PFL, mas não houve consenso interno. Teve uma confusão danada na convenção e o Arnaldo Faria de Sá foi o candidato do PFL à Prefeitura de São Paulo à época, acabou perdendo a eleição para o Maluf. Mas mesmo quando não foi ventilado a se candidatar, Nonato e ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, e ele era sempre cortejado por vários partidos políticos para se lançar a alguma coisa, o Silvio Santos, ele sempre manteve um contato muito próximo com o poder,
com Brasília. Sempre teve uma boa relação com todos os presidentes, desde a época da ditadura, passando por Lula, passando por Dilma, passando por Sarney antes, Collor, Itamar, FHC, Michel Temer, até Bolsonaro mais recentemente. Silvio Santos teve, repito, uma excelente relação com o poder desde sempre. A primeira TV dele, a TVS, que viria a ser o SBT, foi concedida, claro, durante a ditadura militar, em 1975, durante o governo Geisel. Já a concessão para o SBT foi negociada no fim da ditadura. O presidente à época, ainda militar, era João Figueiredo. Todos os presidentes da redemocratização estiveram com o Silvio Santos pelo menos uma vez. Isso não é uma exclusividade somente do Silvio Santos, ele é dono de televisão. Você perguntar, a família Marinho também, família Saad da Bandeirantes também, como eu disse no início dessa coluna, Nonato, a comunicação e o poder, elas andam juntas. Outros pontos interessantes para a gente concluir do Silvio Santos com a política, ele chegou a criar um quadro em 1981, em pleno mandato do Figueiredo, para divulgar os feitos do Palácio do Planalto, sempre num tom muito ufanista. Se chamava A Semana do Presidente, que ficou mais de 20 anos no ar. Era uma espécie de programete para divulgar as ações do governo. Cogitou-se recriar durante o governo Bolsonaro esse programa, mas deu muita polêmica e acabou não dando certo. O Silvio Santos defendia que jornalista não podia ser uma espécie de investigador nem dar opinião demais. Silvio Santos gostava do jornalista que se resumia aos fatos e defendia que coisas boas precisavam ser ditas e não somente as coisas ruins relacionadas ao poder. Em 2001 teve um fato muito pitoresco, que o Silvio Santos fez uma edição do programa Show do Milhão com políticos, Nonato. Ele reuniu 12 políticos da época, de vários partidos, até mesmo adversários políticos entre si, entre eles o hoje presidente do PSDB, que foi governador de Goiás, Marconi Perillo, para fazer perguntas ali do Show do Milhão para esses políticos. E a audiência foi tão boa à época que chegou a bater o próprio Fantástico e aquele programa memorável Sai de Baixo da TV Globo. Quem chegou mais longe nesse Show do Milhão aí dos políticos foi o Marcondes Gadelha, que levou R$500 mil. Depois o Marconi Perillo também foi muito bem. O Marcondes Gadelha, que foi o candidato a vice lá naquela candidatura à presidência da República que não vingou em 1989. E para concluir, uma outra curiosidade para o nosso ouvinte que porventura não sabe, Silvio Santos também teve um genro ministro de Estado. Foi no governo de Jair Bolsonaro, quando o deputado federal do Rio Grande do Norte, Fábio Faria, que é casado com uma de suas 6 filhas, a Patrícia Abravanel, chegou ao cargo de ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, um ministério que não existia mais, havia sido extinto e que foi recriado para abrigar aí o Fábio Faria, ele que é filho do ex-governador lá do Rio Grande do Norte, o Robson Faria. O Fábio Faria era do PSD, mas o Gilberto Kassab, presidente do partido, sempre dizia que essa era uma vaga que era da cota pessoal de Jair Bolsonaro, que acabou se aproximando muito de Silvio Santos no governo passado, e também em razão do fato do Fábio Van Garten, que era ali um dos braços direito do presidente Bolsonaro na comunicação, ser judeu, assim como o próprio Silvio Santos. Mas como eu disse, Nonato, devolvendo para você, desde sempre, desde a ditadura até Bolsonaro, Silvio Santos teve uma relação muito próxima do poder e fez política a todo instante. Eu me recordo de pelo menos 2 situações, uma no FHC, durante o Plano Real, e outra durante a reforma da Previdência do Michel Temer, que ainda não foi aprovada no Michel Temer, acabou sendo aprovada no primeiro semestre do governo de Jair Bolsonaro, mas ambos, FHC e Temer, procuraram o Silvio Santos para explicar o que era o Plano Real e a reforma da Previdência, respectivamente, para que o Silvio Santos explicasse esses projetos no ar, porque sabiam do dom da comunicação e da capacidade que o Silvio Santos tinha de tratar as coisas de maneira didática e levar isso para o povo, viu, Nonato? Perfeito, obrigado, viu, Diego? Trazendo um apanhado aí dessa participação do Silvio Santos no cenário político, é o que você disse, né? É inescapável, até porque a política está presente na vida de todo brasileiro, não poderia ser diferente de um empresário, de um comunicador como ele. Obrigado, viu, Diego? Até amanhã. Até amanhã, Nonato.